Nós já estamos em cima do horário e a Henrique já vem há 2 meses ensaiando, treinando. Ela vai fazer o preparo da tarde de hoje. Boa tarde. O nosso preparo é do livro Vida Feliz, psicografado pelo Divaldo Franco e ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. Apresenta-te sempre bem, quando te seja possível, sem excesso de esmero, parecendo um manequim ou descuidado, qual se fosse uma pessoa displicente. A roupa é feita para o homem e não este para viver em função daquela. As modas são caprichos de mercado para grajear recursos, estimulando insensatez e imaturidade das pessoas. O traje asseado que protege o corpo, embora ultrapassado, é mais importante do que o último figurino em exibição, muitas vezes ridícula. Não te atormentes em face da insignificante injustificativa de não estares na moda, sempre de passagem. Essa passagem, ela nos fala, das vezes, da importância que a gente dá, né? Você está na moda, não está na moda. Será que isso é importante? Tão importante? A Joana fala sempre do equilíbrio, né? Nem você está, né? Ela que fala displicente, nem você está o tempo inteiro pensando só no que você vai vestir, não posso ir, né? Que o que é mais importante é o que a gente carrega dentro de nós. Mas a gente precisa cuidar desse nosso corpo, né? Que Deus nos deu também, mas não levando em consideração só isso. Joana nos traz uma passagem que fala o seguinte, que a gente precisa, na verdade, enriquecer as aquisições espirituais que nos alargarão os horizontes e o entendimento da vida. Melhor, apresentando o significado e o objetivo dessa existência. Então, o que a gente precisa, na verdade, é encontrar o objetivo da nossa existência, né? E equilibrar não só o cuidado do corpo, mas como o cuidado do espírito também. Que a gente possa pensar nisso durante essa semana. Boa palestra a todos. Jesus, amorável mestre, amigo, que nos acolhe nesta tarde de hoje, onde aqui viemos, Senhor, buscando sentir a sua presença, o seu amor nos envolver. Abençoa-nos, Senhor, acalentando os nossos corações, abrindo as nossas mentes para compreender os seus ensinamentos, para termos a alegria de reconhecer tudo o que temos e não o que gostaríamos de ter. Pedindo a Joana de Ângeles, a nossa mentora amorosa, que com a sua inspiração, a sua alegria, envolva o nosso amigo querido Marcelo Alves nos estudos que nos traz para esclarecer na tarde de hoje. Graças a Deus. Meus amigos, muito boa tarde. Que nosso coração esteja unido, pacificado, que nossas mentes possam estar em consonância com a ideia fundamental dos espíritos elevados que dirigem essa casa. Principalmente nossa querida Joana, Allan Kardec, Leon Denis e todos os outros espíritos dirigentes da tarefa de divulgação doutrinária. Que a gente possa, de fato, né, encontrar aqui dentro, nesse recinto, a esperança, o consolo, o direcionamento correto para as boas decisões da nossa vida. É isso que a gente vem buscar na Casa Espírita. Casa Espírita é um núcleo que concentra os estudos da doutrina espírita, ou seja,
todo o conhecimento passado por Jesus com relação à lei de Deus, a sua aplicabilidade, a nossa obediência, a nossa resignação com relação à efetivação dessa lei. E a doutrina, ela vem de forma mais clara e objetiva fazer com que esses ensinamentos, eles possam ser entendidos, compreendidos e utilizados de forma prática no nosso dia a dia. Nosso estudo dessa tarde é do Evangelho, do capítulo 11, que fala amar ao próximo como a si mesmo, os itens que comenta sobre a lei de amor. Para a gente falar de lei de amor, eu trouxe aqui um espírito superior, bondoso, amoroso, o nosso querido Antônio de Aquino, nesse livro Inspirações do Amor Único de Deus, da editora Celde, onde foram reunidas psicofonias do nosso querido altivo, caríssimo Panfiro, em vários anos de comunicação após as reuniões públicas. E essa lição, a lição 18, fala de amar sempre, amar em nome de Deus. E ele diz assim, que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Eis que estamos novamente nesta abençoada casa para falarmos de doutrina espírita, de mediunidade, de casa espírita e de Jesus. Principalmente nosso mestre, o condutor das nossas vidas. Quando pensamos em Jesus, o exaltamos como se fosse alguém distante, como se ele estivesse tão longe de nós, que o víssemos através de um telescópio. Na verdade, Jesus está próximo de nós, não fisicamente, mas pelas suas ideias, pelos seus sentimentos, pelos seus ideais. Coração forjado no amor, Jesus nos traz a imagem do homem do futuro, aquele que há de lidar com todas as coisas, com todas as criaturas e em todos os momentos, levando em conta a lei de amor. Este ensino que repercute em nossas almas, embora ainda não se tenha entranhado nelas, será a base das relações do homem nas suas encarnações por vindouras. O ser que tanto luta pela sociedade, que fala das leis que regem a paz, que cultiva hábitos enobrecidos, terá como força realizadora de todas as suas atitudes e atividades o amor. O amor que há de prevalecer sobre os instintos, sobre os sentimentos que as pessoas trazem, para ser o amor do Cristo. Esse mesmo amor há de tornar os homens sensíveis às informações que vêm do mais alto. Nas atividades mediúnicas, nos momentos em que houver comunicação mediúnica, não será preciso tomar conta das palavras dos espíritos como se estivéssemos corrigindo um texto, corrigindo livros, pontos, exclamações, mas iremos ver e sentir se aquela comunicação traz cunho de melhor. Se trouxer o cunho do amor, será, sem dúvida, uma comunicação boa que deverá ser aceita por ser elevada. É dentro desse princípio, dessa ideia, que a gente vai pensar sobre esse assunto que o Evangelho mostra para todos nós. A lei de amor. A necessidade que cada um de nós tem de seguir esse caminho, de chegar ao ponto estratégico planejado por Deus para cada um de nós. Nós que nos encontramos aqui nesse recinto e todos os outros habitantes do universo. Todos nós caminhamos para o mesmo ponto. Caminhamos em busca da felicidade. E a felicidade se resume para nós na conquista plena do amor incondicional. Esse amor que nós temos em germe. Somos
herança de Deus, temos em nós, de forma latente, os pontos necessários para desenvolvermos esse caminho. Então, temos às nossas mãos a proposta iluminada, grandiosa, que a todo instante é pautada, é lembrada pelos espíritos superiores do compromisso que cada um de nós tem com Deus. Então, é esse entendimento sobre a lei de Deus, sobre o que é amor, sobre a lei que nos transporta, que nos faz construir e colocar para fora esse sentimento tão brilhante, tão favorável à nossa felicidade, que nós estamos reunidos nessa tarde para pensar sobre isso. Muitas vezes, para enxergarmos o elevado, o positivo, o que é feliz, o que é bom, precisamos ainda passar por aquilo que nos causa dor, sofrimento. Porque é a dor que nos alerta sobre o caminho que precisamos seguir. A dor não é nossa inimiga. A dor não torce contra nós. Pelo contrário, é justamente o elemento favorável que faz com que nós abramos os nossos olhos, destapemos os nossos ouvidos e que possamos enxergar e sentir, numa proporção mais elevada, a real necessidade que cada um de nós tem. Então, Lázaro, no primeiro item que comenta sobre a lei do amor, lá no item 8, ele fala assim: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Não foi por outro motivo que o Cristo esteve entre nós, para que a gente pudesse descobrir o amor que existe dentro de cada um de nós e colocasse ele em prática. Porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Cada patamar que nós conquistamos é um ponto elevado para colocarmos esse sentimento em andamento. Não se pode exigir de alguém que esteja na situação primitiva que ame incondicionalmente, que perceba de uma forma emocional, não é, as relações que estão à sua volta. Mas nós caminhamos um pouquinho, já não nos encontramos mais na forma primitiva. Somos espíritos medianos, reconhecidamente espíritos que desenvolvemos o nosso senso moral. Desenvolvemos a tal ponto de desejarmos sermos felizes, de desejarmos a felicidade, de querermos ser bons, de fazermos o bem. Essa é uma meta que cada um de nós empreende diariamente. Muitas vezes sofremos porque não conseguimos, de forma rotineira, cotidiana, executar esse bem, estabelecer como meta simplesmente o bem. Então, somos desenvolvidos e despertados, nossa consciência dói, vivemos crises morais quando, diante do dever, acabamos cumprindo erradamente a nossa decisão. Porque o arrependimento nos gera capacidade de refletir. Então, quando esse espírito que coloca sobre a lei de amor, e aqui a gente está falando sobre uma lei que rege, que leva a entendimento de um sentimento tão elevado, mas que existe em germe em cada um de nós, e que a gente muitas vezes não o considera, mas existe uma lei que proporciona que nós o descobramos. Então, lei na verdade quer dizer regra, não é verdade? Então esse título poderia ser substituído por regra de amor. Se esse sentimento precisa ser colocado em prática, é preciso seguir uma regra.
Lei quer dizer prescrição escrita que emana da autoridade soberana de uma dada sociedade e impõe a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela sob pena de sanções. Uma definição do dicionário sobre lei que se aplica muito bem ao que a gente está precisando entender sobre essa organização que Deus estabelece para nós. Há uma lei que precisa ser cumprida, quer queiramos ou não, aceitemos ou não, gostemos ou não, é da lei de Deus que nós sigamos em frente. Muitas vezes esbarramos com sentimentos que são de interesse pessoal, que nos colocamos muitas vezes à margem, que dificultamos essa caminhada, mas aí voltamos a lembrar que a dor, ela estabelece para nós, pontua para nós o caminho que precisa ser retomado. Ele diz assim: e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso. Na sua origem, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. Na sua origem, passamos dessa origem, não é? Só tem instintos. Continuamos com alguns instintos. Precisamos deles para sobreviver, materialmente falando. Mas nos sobrepusemos a tudo isso. Por quê? Porque avançamos e nos corrompemos. Com esse sentimento, geramos dor, refletimos, pensamos, automaticamente crescemos. Mais instruído e purificado, nós temos sentimentos. O que Jesus inspira em nós? Se é um modelo perfeito a ser seguido, nas relações humanas, nas relações de convivência, quando ele diz assim: ama o teu próximo, porque assim você vai estar me amando, porque também só ama o próximo quem ama a si mesmo. Então ele coloca nas nossas mãos descobrir que viver vale a pena, que a vida transcorre fases, etapas que são sucessivas e sobrepostas. Há uma lei espiral nos inspirando o tempo todo a crescer. Vibramos energeticamente em faixas que são condizentes a esse nosso poder de aprendizado, nossa capacidade de administrar os nossos problemas, nossos desejos, nossas intenções, nossos sentimentos, nossas práticas. Elas nos colocam em faixas diferenciadas. Então, almejamos elevar, almejamos conquistar o que está mais elevado. Por isso os espíritos superiores, eles vêm até junto de nós, a nos inspirar a isso. E aí segue o Lázaro dizendo que o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Se a gente já desenvolveu o sentimento, se existe o amor em latência em cada um de nós, se a nossa consciência foi despertada a partir do momento que Jesus veio até junto de nós, pregando, distribuindo esse sentimento, e que foi tão rejeitado, que foi tão confundido, mediante ao sofrimento que nós estabelecemos para ele, gera em nós uma dor muito grande. E essa dor, ela não nos faz paralisar. Essa dor nos faz buscar o que fazer para continuar o caminho certo.
chegamos à doutrina espírita para entender de forma clara e objetiva o que fazer, afinal de contas, porque já descobrimos que é preciso continuar. Divaldo Franco, interrogado numa entrevista sobre se nós modificaríamos a situação de violência que se estabeleceu no nosso mundo de uma forma rápida, ele diz que nós estamos fazendo isso. Frase do Divaldo, e nós confiamos nele, acreditamos que ele seja consciente do que os espíritos superiores o informam, não é? E ele diz assim: nunca houve tanto amor na terra. Não é cotidiana essa frase. Não tem sido uma frase muito bem aceita. Aliás, gera em nós algo estranho do que nós estamos vendo, assistindo, do que nós estamos pensando, que o mundo está caminhando pela violência, pela dificuldade, e aí vem um amado companheiro da doutrina espírita dizer para nós que nunca houve tanto amor na terra. Explica ele. Quanto se desenvolveu na área da ciência em prol de sanar algumas dores, enfermidades, o quanto no campo das artes, a tecnologia favorecendo que nós pudéssemos lançar mão de ferramentas que facilitam com que nós nos comuniquemos, que nós tenhamos uma convivência, mesmo fisicamente distante. Quanto já se usufrui desse avanço, dessa tecnologia? Quanto existem organizações, não é, que funcionam em prol daquele que sofre, daquele que socialmente está à margem? Quantos grupos, não é, se unem para que se possa, através de um trabalho voluntariado, executar aquilo que o Estado não faz? Quantas pessoas se preocupam em ser bons? Quantas pessoas, buscando os mais diversos credos religiosos, tentam, se esforçam em exercitar a sua fé plena em Deus, em acreditar piamente que Deus não esqueceu de nenhum de nós. Mas precisamos arcar com as escolhas que fizemos no passado. Precisamos nos alertar com relação à responsabilidade que cai a cada um de nós na execução da sua própria vida. De colocarmos o egoísmo de lado e nos pautarmos diariamente no cumprimento do dever. De conquistarmos valores, de sermos honestos, de sermos educados, de sermos fiéis àquilo que pregamos, àquilo que divulgamos, de distribuir um pouco mais da oração que existe dentro do nosso coração, que intimamente a gente expõe, mas que a gente possa colocar em prática com aqueles que estão à nossa volta, que não nos agradam muito na relação, que são pessoas muitas vezes consideradas de má vida, daqueles que a sociedade materialista diz, taxa, como sendo pessoas que não têm mais jeito, que não vão mudar nunca, que na verdade deveriam ser extirpadas da sociedade. Nós que nos dizemos seguidores do Cristo, porque é isso que somos, quando nos denominamos cristãos, nós que nos denominamos seguidores do Cristo, precisamos enxergar esse desenvolvimento em nós, do sentimento, não é? Que é o ponto mais delicado que a gente precisa buscar, que é o amor. E aí ele segue dizendo assim: feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo.
Seus pés são ligeiros e ele vive como transportado fora de si. Não é uma realidade quando a gente encontra companheiros que são dotados à caridade, que trabalham o tempo todo, que descobriram como meta de vida, de felicidade, fazer o bem ao próximo? Esses companheiros não se importam de dormir pouco, não se importam de trabalhar muito, não se importam, não se queixam daqueles que o buscam, né? Solicitando ajuda. São pessoas que vivem a vida com sentido. A vida para essas pessoas tem sentido. Então é uma vida em abundância, é uma vida que promove felicidade, que promove alegria, mesmo em meio ao caos, mesmo diante do sofrimento do outro. Mas há uma preocupação, há um interesse, há um despertamento de um sentimento tão colocado para o lado muitas vezes, que é a piedade, de nós nos apiedarmos com a dor de quem sofre. Isso tudo gera um combustível em nós. O tempo passa, nós não percebemos, não tem hora vazia, não tem produção inferior na mente, porque não dá tempo. Então, se a gente tem uma regra de amor para completar a nossa vida, para descobrir um fundamento, não é? Para nos sentirmos interessantes, para termos mais autoestima elevada, para nos relacionarmos não de forma hipócrita, não de forma aparente, mas consistente, verdadeira, de olharmos nos olhos uns dos outros e nos reconhecermos irmãos iguais, com os mesmos direitos, porque somos criaturas de Deus, somos iguais perante a Deus. Para Deus não tem diferença de quem somos, mas nós nos distanciamos, nos dividimos, porque falta justamente colocar para fora esse sentimento que existe, porque é de Deus. Então é preciso aceitar essa regra. A regra diz para a gente: olha para o lado, vê quem precisa, mas olha também para dentro de si, veja o que você precisa. Não materialmente falando, precisamos do necessário para sobrevivermos, mas interiormente, quanto anda o nosso sentimento, quanta amargura, quanta raiva, quanta inveja, quanta hipocrisia nós estamos distribuindo, destilando, porque nós sabemos da realidade do fluido cósmico universal, da energia que nós produzimos, que é característica, é a nossa identidade. Então nós poluímos o meio ambiente com os nossos pensamentos, assim como saneamos com os nossos pensamentos. E aí ele diz assim para a gente, por sua vez, o Espiritismo vem dizer uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem, deslumbrado, o seu patrimônio intelectual. E aí ele coloca uma frase emblemática: o sangue resgatou o espírito e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Mostrando para a gente que a gente já passou por uma fase onde degladiar-se, onde situações sanguinárias, onde o extermínio material dos companheiros era uma necessidade íntima para nós de desenvolvermos, de colocarmos para fora o ser espiritual. Quando ele diz que o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria, porque esse ser espiritual já veio à tona. A dor da consciência nos trouxe
a realidade. Então esse ser precisa resgatar o homem da matéria, trazendo o quê? A realidade do mundo espiritual. Então vivemos aqui pensando lá. De que forma? Aqui vai determinar como estaremos lá. Não dá mais para jogar esse fundamento doutrinário fora. Somos espíritas, estamos numa casa espírita, somos simpatizantes do espiritismo. Então o que viemos buscar aqui é essa realidade, de nos tornarmos cada vez mais conscientes de que não somos essa matéria que nós nos vemos e percebemos com os 5 sentidos. Ela é perecível, é transitória. Mas nós seguiremos, nós construiremos futuramente, nós daremos continuidade a essa trajetória em busca do ponto que Deus determinou para nós. O amor incondicional, aquele que não coloca condição alguma. Passamos pelo treinamento disso. Mesmo nós, já despertados pelo senso moral, nos encontramos em situações que o primitivo vem à tona. Que aquele que estava só nas sensações vem à tona. Por que não nos livramos dele completamente? Só temos agora o ser espiritual dizendo: força-te, coragem. É preciso vencer o homem das sensações, o homem do primitivismo. Não basta, não dá mais para resolver as coisas no olho por olho e dente por dente. Já temos o senso moral desenvolvido a nos dizer assim: há consequências. A vida continua. Nós reencarnaremos muitas vezes. E a nossa próxima encarnação, ela estará pautada com o que nós estamos decidindo hoje. Decidindo hoje sobre que base de sentimento? A revolta? A mágoa? De querermos nos vingar? Porque o noticiário o tempo todo mostra uma realidade que é falsa. Diz o Divaldo nessa entrevista: o mal vende, o bem não dá lucro, materialmente falando. Então as notícias são as piores mesmo. Para quê? Para nos manter presos aos nossos lares, de não sermos mais solidários, de não confiarmos mais em ninguém, de nos isolarmos no nosso mundinho, como se assim nós continuássemos a fazer o papel que Deus espera que nós façamos. Diz o Divaldo, estatística dizendo, 360 milhões de depressivos no mundo. É muita coisa. É muita coisa. E a regra de amor diz, é preciso mudar esse quadro. E o Divaldo diz assim, nunca houve tanto amor na terra. Porque por enquanto o bem não vende. Não vende por quê? Porque nós lotamos o cinema para ver desgraça, morte, assassinato. Porque o que faz sucesso nas séries de TV não condiz com esse sentimento que a gente precisa apreender. Quem é que mostra esse sentimento para nós? Os bons espíritos que nos chamam à razão, que nos trazem a realidade, que nos dizem assim, confia no Pai, porque não cai uma folha sem que Ele saiba. Uma folha de árvore não cai sem que não esteja no planejamento, dentro da regra das leis divinas. Só que nós precisamos colocar no lugar aquilo que a gente tirou. Isso é fato, lei de causa e efeito. Estamos misturando essa
esse processo de uma lei de causa e efeito como se fosse a derrota, o sofrimento da gente. Não, nós estamos engrossando as dificuldades. Sabe o carnê, hoje não tem mais carnê, mas o carnê tem sim, né? Tem gente que faz carnê quando compra um automóvel, não é? E compra lá, faz um carnê de não sei quantas prestações. Tem o carnê da Casa Bahia, carnê da Impecável Maremansa, da Ducal. Então, a gente fazia um carnê, na minha época não tinha cartão de crédito, não tinha internet, não tinha nada disso. Agora é boleto bancário. Então, a gente quando queria comprar alguma coisa à prestação, fazia um carnê, um boleto bancário, atualizadamente. Então a gente ia numa loja, fazia um carnê de 10 prestações. Que razão deveria dizer para a gente? No final da 10ª prestação, vai lá de novo e faz outra compra. Mas não, eu quero me manter, não é? De acordo com o que se estabelece como regra de convivência. Então, eu não espero terminar o meu carnê. Na 3ª prestação, eu já faço um outro carnê. E assim eu vou fazendo carnês. Quando chega num momento lá adequado, exato, eu fico doido porque eu não tenho como pagar tantas prestações. Assim é a nossa vida reencarnatória. A gente já tem um bolo de carnê acumulado, não é? Que a gente viu no plano espiritual que precisava ser pago. Só que a gente fica temeroso. É isso tudo? Ainda tem mais um pouco que você não está em condições de saber. Paga esse, cresce, né? Melhora, fica melhor, que aí tem os outros para quitar. Então eu venho à Terra, que é uma apreensão, e que os espíritos não nos enganam. Não dizem assim, olha, vai reencarnar para quitar carnê, e lá vai ser um mar de rosas, lá não tem temperatura elevada, não tem frio extremo, não falta isso, não falta aquilo, não tem violência, não é um planeta, uma condição de sofrimento, não. Vocês vão lá para se divertir. Nenhum guia espiritual faz isso, senão não haveria justiça. Então, nos é colocado a realidade e a gente aceita. Só que aqui a gente acha, tem ilusão de que não merece passar por aquilo que nós próprios estabelecemos. Então nos revoltamos. Isso eu não aceito. Essa pessoa, muito menos. O que perdoar? Por quê? Não, ele que se quiser vem a mim e peça perdão. A regra de amor diz, perdoa você. A regra de amor para ser feliz, olha o congresso aí, semana que vem, né? A regra diz assim, mesmo que você não tenha ofendido ele, vai lá e se desculpa. Eu vou pedir perdão por algo que eu não fiz? Então, quando a gente se depara com isso, a gente fica estranho. Não, isso é muito estranho, isso é muito fora do contexto, não é verdade. Então, como somos rebeldes à lei de Deus, nós estamos aqui, não é? No playground da diversão estimulada, não é? Pelo meu primeiro, sou eu que posso, eu sou o melhor, eu que venço, ainda que eu tenha que te derrubar. Enquanto a gente agir assim, essa regra de amor vai ser uma coisa estranha para a gente. Mas se é uma necessidade, aliás, se é fundamental, vamos reencarnar em situações que a gente precise enxergar e aceitar e ser obediente. Dizem os espíritos, nós estamos com a luzinha vermelha acesa da reencarnação. O planeta está em transição. Está chegando, já deu início
uma nova era. A regeneração não comportará mais reencarnar espíritos que sejam dessa forma. Cabe a nós escolher, quer continuar ou volta, né? Vai morar num planeta que seja turbilhão, como esse ou pior. Não sei se já falei aqui sobre a reencarnação sendo uma louça que a gente vai deixando. Então, a gente reencarna, tem uma louça para lavar. A gente fica com preguiça. Depois eu faço. Essa louça aí, beleza, eu tiro de letra. A louça da manhã já ficou para o almoço. O almoço, eu gasto mais louça, junta com a do café da manhã, e eu digo assim, não, à noite eu lavo. Não estou afim. Eu mereço descansar. E assim vai. Mas a louça está lá. À noite, você janta mais um bolo de louça. Então ficou a louça do café da manhã, a louça do almoço, a louça do jantar. Te dá o sono. Vou dormir, amanhã eu lavo essa louça. Nós somos meio assim com a reencarnação. Quando a gente se depara com a louça, ou seja, com o problema, com as pessoas, com a dificuldade, não, isso eu deixo para depois. Não vou resolver agora. E vai acumulando, porque é da lei. A lei não faz assim, não lavou a louça do café da manhã, mas já comeu o almoço, jantar, lanche, acumulou mais. Aí a lei não fala assim, não, lava só a da manhã, tá de bom tamanho. Não é assim, tem essas outras para lavar. Então, cada reencarnação a coisa vai ficando pesada. Se a gente não enxergar, se a gente não tomar conta, se a gente não amadurecer para a realidade, olha o que os espíritos dizem. O amor é de essência divina e do primeiro ao último de vós, todos possuís, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É verdade isso? Quem diz isso para nós é nada menos, nada mais do que Fenelon. Fenelon não mente, não é? O amor é de essência divina. Se todo mundo foi criado por Deus, todo mundo tem isso. Aqueles que a gente está querendo exterminar. Porque roubam, porque matam, porque fazem e acontecem. Eles também têm essa essência divina. E nós estamos juntos para poder melhorar a situação coletiva, individualmente e coletiva. E ele diz assim, é um fato que pudeste constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, mais vil, mais criminoso, tem, por um ser ou por um objeto qualquer, uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tente diminuí-la e alcançando, muitas vezes, proporções sublimes. Ele vem mostrando para a gente que esse treinamento, esse desenvolvimento desse amor latente, de colocar para fora, às vezes começa amando um objeto, uma planta, um animal. Mas o objetivo é amar o ser humano. Eu posso amar o gatinho, o cachorrinho, não falar com ninguém, não quero saber de nenhum ser humano. O meu bicho, o meu animal é melhor do que o ser humano. Mas a regra de amor diz, vai ter que amar o ser humano. Mas isso eu não quero, porque eu sou rebelde à lei. Então a lei vai mandar recursos. Vai faltar isso, vai doer aquilo. Vai chegar a um ponto que a gente vai clamar, não, eu quero amar o ser humano. Não que não se deva amar os animais, as plantas, os seres vivos. Pelo contrário, amar, respeitar como todo ser vivo. Como tudo que existe na humanidade. Mas às vezes a gente quer amar o gatinho, porque o gatinho não responde pra gente assim, eu não estou a fim de falar com você hoje. Se liga. Essa comida que você me deu, não quero. Você está sendo pão duro comigo.
O gato, o cachorro, a tartaruga não falam isso pra gente. Porque se falasse... Quem é que fala? Os nossos seres humanos. E a gente fica com dificuldade nessa convivência. E ele diz assim: digo por um ser ou por um objeto qualquer, porque entre vós existem pessoas que têm o coração transbordando de amor e que dedicam esse sentimento a animais, a plantas e mesmo a objetos materiais. São uma espécie de solitários, de insociáveis, queixando-se da humanidade em geral. Quanto mais eu conheço o ser humano, eu amo o meu cachorro. Essa frase, não sei, nunca ouvi, ela veio assim, não sei de onde veio. Queixando-se da humanidade em geral, resistindo contra o pendor natural contra o pendor natural, é um sentimento antinatural, que procura à sua volta a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Isso aqui, quem falou, a gente gosta do Evangelho, não gosta? Diz que o Evangelho é a nossa... Como é que diz? Que é o nosso guia, né? Diariamente a gente abre o Evangelho para orar, para dar tudo certo, para a gente ser bom. Mas essas coisas aqui a gente meio que fecha o olho, não quer enxergar, não. Não li muito bem, não entendi. Que é só ler lá o capítulo 6, o Cristo Consolador, vinde a mim, todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso a gente quer ouvir. Causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições, caridade para com os criminosos, isso tudo está no Evangelho. Tudo isso está no Evangelho. É preciso abrir o olho. Como espírita, simpatizante, não adianta dizer que não quer mais saber. Soube de um pouquinho, já está convidado a mudar. Nem vou voltar a esse lugar, porque aqui fala de coisa... olha, a mosquinha vai te acompanhar. A pulga vai estar na sua orelha. Quando você se deparar com a dificuldade, você vai lembrar, tem uma regra de amor me conduzindo ao desenvolvimento desse sentimento. E esse que está à minha frente, que algumas vezes eu chamo de traste, que é o enviado de Deus para que eu treine paciência, tolerância, benevolência e seja solidário. De que vale ser solidário com quem não precisa? Quem está xingando, maldizendo a gente, está doente. O doente precisa de tratamento. Isso é da regra de amor. Nós queremos tanto amar, não é? Nós queremos tanto ser felizes. Nós queremos tanto ser cristãos. Dá trabalho. Passou a época da hipocrisia, que a gente comprava perdão, que nós assinávamos um termo que nos liberava uma boa morada no céu. Acabou. Qual é a realidade? É o conhecimento de si mesmo. E é a vontade de desenvolver esse sentimento, de colocar em prática e nos tornar os melhores possíveis. No sentimento, na boa vontade, na caridade, no amor ao próximo. É para isso que a gente veio aqui, com um corpo assim, com um corpo assado, numa condição social assim, um assado. Não foi por outro motivo, foi para que a gente aprendesse a amar. Que Jesus nos abençoe.